Você acharia justo um juiz emitir uma sentença em 3 minutos? E se esse fosse o tempo disponível para o seu advogado te defender no tribunal? Ou para um médico explicar um diagnóstico complicado e ainda ser interrompido o tempo todo? Questões complexas exigem análises profundas. O pedaço que está preservado do poder político brasileiro são os prefeitos e prefeitas. E, portanto, esse é o diálogo mais importante de todos os que os candidatos à presidência da República do Brasil têm que fazer. Portanto, a gente tinha que achar um tempo diferente dos tempos da Rede Globo, que a gente só tem tempo de dizer 3 coisinhas em médias e falar truísmos e falar um pouco mais complexamente e ouvir. Mas eu também entendo, não é, que são muitos candidatos, eu estou inclusive propondo aos companheiros, criamos a Associação dos Candidatos à Presidência da República, eu já quero pedir o voto do meu querido professor Paulo Rabelo de Castro, que me cedeu o seu tempo, e eu quero agradecer. Ciro tem um grande projeto para o nosso Brasil e tem debatido essas ideias por décadas. Isso não será feito sem sacrifício, né? E as pessoas que ganharam muito ao longo do passado darão agora o seu sacrifício. Entretanto, parece que uma nova arma está sendo usada para não deixar o Brasil se libertar. Agora, não querem deixar ele falar. E, por fim, um imposto partilhado com estados e municípios. Isso é um absurdo, vocês não acham, não? Eu acho, francamente, um verdadeiro absurdo você chamar uma pessoa, viaja de avião, pega carona de não sei o quê, porque eu não ando de jatinho, estamos falando de um assunto absolutamente sério, eu não gosto de conversa fiada e eu preciso que a população conheça. A novidade agora é não deixar Ciro apresentar suas ideias para o Brasil. E tudo bem, eu posso parar aqui. Mas a contribuição financeira sobre as transações acima de R$3.000 resolve o problema do déficit primário brasileiro e tira os municípios da atual situação de colapso fiscal em que se encontram. Nossa segunda pergunta: foram criadas, após a Constituição de 88, várias contribuições que não são compartilhadas com os municípios. Qual a sua posição dentro de uma reforma tributária para colocar os municípios com participação nessas contribuições? Eu fui caçado agora. Eu estava falando sobre isso, ele sequer ouviu e faz a mesma pergunta que eu estava falando e ele interrompeu. Então já está respondido. Vão interromper, provocar, fazer de tudo para tirar Ciro Gomes do sério. Não querem um Brasil para os brasileiros. Perfeitamente, está aqui humildemente, paguei a minha passagem de avião, não fui avisado que ia falar sobre coisa séria por 5 minutos, e se os senhores querem ouvir o problema, eu acabei de responder exatamente essa pergunta. Vocês acham delicado isso? Eu acabei de responder essa pergunta. Dá um minuto. Eu ainda estou nos 5 minutos. Senhoras e senhores... Ei, vamos ouvir o pré-candidato, por favor. Eu sou convidado de vocês. Precisamos da experiência, da profundidade e da defesa dos interesses nacionais para libertarmos o nosso país. E Ciro sabe disso. No Brasil não tem mágica, nem solução rápida. Aliás, na democracia o debate sempre foi o meio para se resolver os conflitos. Confie em quem tem argumentos. Em quem questiona, encara, desafia, mostra que tem experiência e que não se acomoda. O Brasil não é seriado de TV, com falas prontas e episódios que se resolvem rapidinho. Problemas graves requerem respostas firmes, complexas, de quem sabe o que tem que ser feito. Afinal, é do nosso futuro que estamos falando. Com as ideias que eu tenho, você sabe, de aumentar imposto para rico, de diminuir imposto para pobre e para classe média, de reforçar o Brasil que produz e que trabalha, enfrentando os interesses internacionais que cobiçam as nossas riquezas, eu vou enfrentar uma parada muito dura e desigual para mudar o Brasil e transformar o nosso país naquilo que ele tem que ser, uma nação justa e generosa com a sua gente.